Pouco antes de o Brasil conquistar o pentacampeonato mundial de futebol, o Jornal Nacional apresentou a série Planeta Bola. As reportagens mostram como esse esporte cativa a maioria absoluta dos terráqueos e como essa maioria tem um respeito sem paralelo pelo futebol brasileiro. É uma terra árida, uma paisagem desoladora, um mar de pedras. O sudeste da Turquia é a terra dos curdos, a região mais pobre do país. Mas no meio desse nada, alguns meninos fizeram um campo de futebol, um campinho. As traves são pedras, a bola furada, mas o entusiasmo, esse é genuíno. Ainda que a técnica deixe a desejar, o jogo é sério. Nesse frio, o goleirinho está a postos. Mas num instante ele some, o time leva um gol. Ele está lá longe, cuidando para que os carneirinhos não cheguem perto da estrada perigosa. Na vida dele, esse sim seria um frango imperdoável. Sezai é o menor, tem 6 anos. É calado, perto da animação dos amigos que falam de jogadores e clubes de futebol. Bence Galatasaray Romario bilmiyorum. Çünkü Türkiye Brezilya'ya gittiği için Brezilya'ya yanacak. Mas Sezai leva uma vantagem. Metade da vida dele foi em tempos de paz. Os bloqueios do exército turco nas estradas são constantes. Desde 99 que o PKK, o grupo guerrilheiro curdo, abandonou o caminho da luta armada. Mas uma certa tensão permanece. O centro da resistência curda era a cidade de Diyarbakir. Resistir é algo que a cidade faz há milhares de anos. Alexandre Magno a conquistou. Os romanos, os persas, os árabes, finalmente os turcos. São 6 quilômetros de muralhas de basalto. Uma fortaleza do exército turco, mas também da OTAN. Diyarbakir é a última fronteira do Ocidente. Mas não parece. É considerada a mais árabe das cidades da Turquia. Os separatistas curdos travaram e perderam uma guerra que esvaziou as aldeias e inchou a cidade. No escritório do administrador do estádio, fotos lembram épocas mais felizes. A violência só chegou nos anos 80. Mas o pobre time local recebeu no ano passado uma mãozinha para subir para a elite do futebol turco. Foram 16 anos na segunda divisão, por coincidência, praticamente o tempo todo em que durou a violência na região. Para o governo turco, era prioritário ajudar o time a voltar à primeira divisão, com uma maneira simbólica, mas efetiva, de ajudar o processo de paz. É uma paz sob um regime de liberdade condicional. No campo de treino do Diyarbakir Spor, os jogadores convivem com essa vigilância feita pelos helicópteros. É um treino como outro qualquer. Só é uma pena que os jogadores não estejam tão bem entrosados e treinados como a hierarquia do time. Fala o capitão, fala o técnico, fala o presidente. O discurso é parecido. Não se trata de política. Curdos e turcos somos todos irmãos vivendo juntos, eles dizem. Pode ser, mas os irmãos turcos estão em campo, os curdos só na arquibancada. Porque não tem lugar para nenhum jogador curdo no time, mas tem para 2 brasileiros. Moura é paraibano, Dida é carioca. Se fora de campo está tudo bem... Não tem coisa ruim, pra gente aqui realmente tá de agradável, tanto a diretoria como os clubes daqui, a assistência é muito boa. Dentro não é bem assim. Aqui é tudo chutão, fica agoniado. Mas uma agonia está diminuindo. Embora a repressão contra os curdos ainda exista e farta, esse ano em Diyarbakir, a festa da primavera foi tranquila, ao contrário dos últimos anos. Curdos e turcos estão se aceitando, se integrando. O Diyarbakir Spor, se não pode trazer o título, está ajudando a trazer a paz. Para os garotos curdos, nas escolinhas ou num distante campinho, esse é o primeiro passo. Só falta agora um lugar no time. Uma paixão. Por trás
trás da euforia da arquibancada, há um país que faz de tudo isso mais do que um esporte. Este ano, 6 pessoas já morreram em confrontos de torcidas organizadas na Argentina. Apesar da violência, o público continua vindo aos estádios. Domingo é dia de futebol, dia de esquecer a crise. Deixamos de pensar na crise aos domingos para ouvir os jogos e vir ao estádio, diz essa torcedora. Assim que é uma alegria. 25 mil pessoas por jogo. É a média de público de Boca Juniors e River Plate, os maiores clubes argentinos. Mulheres, crianças, pessoas de todas as idades que se transformam durante 90 minutos. Fora dos campos, a realidade é outra. Vila Fiorito, bairro pobre da cidade de Lanús, na Grande Buenos Aires. Aqui, crianças repetem um velho caminho. Maradona marcou os primeiros gols neste mesmo campinho. Fiorito hoje é um lugar perigoso, território de traficantes. A casa onde Diego viveu até os 15 anos ainda está aqui. Alguns vizinhos também. O goleiro do time de pelada do craque, Norberto Fernandes, de 41 anos, lembra orgulhoso do amigo e mostra até uma foto. Difícil é reconhecer Maradona. Para nós daqui é algo inacreditável, tudo o que ele fez e conquistou. Mas estamos contentes e orgulhosos. Eu estou contente, estou orgulhoso. Norberto não foi premiado com o mesmo talento. Hoje ganha 300 pesos por mês, fazendo frete. A história do menino pobre Diego, que se torna o craque milionário Maradona, é o que impulsiona milhares de garotos. 600 mil crianças e adolescentes participam hoje dos campeonatos oficiais da Federação Argentina em várias categorias. Um número impressionante para um país de 35 milhões de habitantes. Começam bem cedo, quando o uniforme ainda é grande demais. A pensão do River Plate tem hoje 80 adolescentes, como Dario Figueroa, de 15 anos, que deixou os pais em Santiago del Estero, no norte do país. Muitos jogadores mudaram de vida, e se eu me empenhar, também posso mudar a minha. Os poderes do futebol, porém, não se resumem a uma forma de ganhar dinheiro. É só uma camisa, não para os argentinos. Desde 1901, quando a seleção entrou em campo pela primeira vez, o amor por la camiseta, como eles chamam, foi crescendo e aos poucos ela se transformou num símbolo do próprio país, num símbolo de orgulho e, recentemente, até mesmo num símbolo de contestação. Nas manifestações que derrubaram o ex-presidente Fernando de la Rúa, muitos usavam a camisa da seleção. Para o cientista político Rosendo Fraga, diretor do Centro de Estudos da América Latina, não é coincidência. Na realidade, vestir a camisa da seleção é como estar com a bandeira do país. Em alguns momentos, essa paixão foi catalisada pelos políticos. A Argentina foi sede e campeã da Copa de 78, durante a ditadura militar. Para o sociólogo Horácio Gonçalves, da Universidade de Buenos Aires, os militares fizeram uma transferência do sucesso no futebol para o sucesso no governo, que cometia a maior repressão que a história argentina já viu. Sempre, se o país ganha o Mundial, favorece quem está no governo, completa Rosendo Fraga. Hoje, em meio a uma grave crise política e econômica, Maurício Macri, o presidente do clube mais popular do país, o Boca Juniors, quer ser candidato a prefeito da capital. Mas os analistas acreditam que se a Argentina for campeã do mundo, Macri concorrerá à presidência pelo Partido Peronista. Seja qual for o cargo, ele apostará numa velha fórmula: repetir o ex-presidente Carlos Menem e usar Maradona como cabo eleitoral. A ligação dos argentinos com o futebol é muito parecida com a dos brasileiros. Talvez por isso a rivalidade seja tão grande. Quando um olha o vizinho, vê um espelho. O futebol é uma linha interna, subterrânea, um fio condutor que caminha junto com a história da vida do país. Como se problemas, esperanças, sentimentos de um povo se resumissem
num grito de gol. Crianças que já fizeram guerra agora discutem por causa de futebol, sem violência. Um batalhão avança pela praia. É o treino de um clube que se inspirou nas terras além do oceano. Estamos na África e este é o time do Brasil jovem. Amamos o futebol, especialmente o Brasil, diz o técnico Abayomi. Em Serra Leoa, os jogadores usam os nomes de seus ídolos. Jorginho, Rivaldo, Leonardo, Juninho, Dida, Romário, Dunga, Boto Carlos. De Rivaldo para César Sampaio, que passa para Romário. É gol. Aos domingos, na praia, é como se todo um país celebrasse os novos tempos jogando futebol. A Guerra Civil em Serra Leoa só acabou com a presença de homens das Nações Unidas. São 17 mil soldados. Uma das armas que eles usam para manter a paz no país é o futebol. A patrulha deixa uma das bases da ONU em Freetown. O homem armado carrega a munição. O treino é interrompido. O Major Khalid comanda a missão. Os soldados do Paquistão desembarcaram em Serra Leoa trazendo 10 mil bolas de futebol. Happy, healthy and Thank you. Neste abrigo de refugiados, as bolas são para as vítimas dos rebeldes, que amputavam prisioneiros civis. Jabati tem 19 anos de idade. Apesar de ter perdido um dos braços, ainda sonha em se tornar jogador profissional. O futebol ajudando a curar o trauma. Imagens de 1999. Depois de um ataque dos rebeldes à capital, o estádio da cidade se transforma em campo de refugiados. No gramado, a multidão faz fila para ganhar comida. Nem parece que este é o mesmo cenário, 2 anos e meio depois. A reforma do Estádio Nacional está sendo paga pelo governo da China. O futebol como instrumento de reunificar o país. O objetivo é classificar a seleção de Serra Leoa para a Copa de 2006, na Alemanha. O francês Jacques Montourroy organiza times de base. Muçulmanos e cristãos rezam juntos antes da partida. O pai de Abu Kanu está preso. Era um dos líderes rebeldes, mas aqui ele joga com os filhos de inimigos de sua família. Nem a tempestade impede que esses garotos se entreguem ao sonho de fazer o mesmo que Calon, que saiu de Serra Leoa para a Inter de Milão. Quando há futebol, eles esquecem de tudo. É como no Brasil. Amam a música e o futebol. E com isso, esquecem da guerra, da tempestade de hoje, esquecem de tudo. Se enfrentam nas ruas de São Salvador. Deportados dos Estados Unidos, os jovens trazem de volta a cultura das gangues, formam quadrilhas, disputam território. O drama de um país com uma história sangrenta. Uma das guerras de El Salvador começou no futebol. El Salvador e Honduras disputavam uma vaga para a Copa do México, em 70. Este já é um gramado que faz parte da história do futebol. Pelo que aconteceu aqui no dia 15 de junho de 1969. 22 jogadores entraram neste campo como se fossem soldados de seus países.
Depois de vencer o primeiro jogo, Honduras veio jogar em El Salvador. A lembrança é de veteranos do confronto. Os hondurenhos ficaram 2 noites quase sem dormir. Carreiras de cohetes, bombas, carreiras de bombas. Eram foguetes, bombas, uma espécie de carnaval. Ficamos assustados, porque na primeira noite o hotel estava cercado por umas 20.000 pessoas. El Salvador venceu por 3-0, forçando um jogo de desempate. Um hino nacionalista convocava os salvadorenhos à vitória. O governo de Honduras pregava boicote aos produtos de El Salvador. A partida disputada no México foi equilibrada. Na prorrogação, o gol da vitória de El Salvador. 2 semanas depois deste gol decisivo, estourou a guerra. As forças de El Salvador avançaram em território hondurenho. O conflito durou 100 horas, causando a morte de 2.000 pessoas. Na época da guerra, 300.000 salvadorenhos viviam em Honduras. Estavam ameaçados de expulsão. Este pesquisador diz que a violência contra a seleção de Honduras foi organizada. O futebol usado para justificar a guerra. Que não era uma guerra de futebol, foi uma guerra por espaço econômico. Mais de 30 anos depois do fim da guerra, o futebol continua despertando paixão dos 2 lados da fronteira. Mas agora como instrumento para melhorar sociedades que enfrentam graves problemas sociais. Aqui o futebol é apenas um pretexto para reunir famílias em torno deste campo. A bola rola em território que um dia foi de traficantes. O projeto espalha centros desse tipo em áreas violentas. Times em vez de gangues. Dona Irma diz que agora o filho Jaimito tem espaço para gastar energia e ganhar disciplina. Disciplina. O drama é causado pela AIDS. É a maior taxa de mulheres contaminadas das Américas. Estes são órfãos da epidemia. O futebol como teatro. Dois times que simulam um jogo entre a vida e a morte. Preliminar das partidas do Campeonato Nacional. Que Honduras assiste pela televisão. Ao lado do campo, os garífunas, descendentes de escravos, estimulam com sua dança a torcida pela vida. Na arquibancada, mensagens para combater a epidemia. O time da morte sai na frente. Mas a camisinha entra em campo. O time da vida reage e vence. É assim que a carga se move nas ruas de Calcutá. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. O estado de Bengala é um dos mais pobres. Como se diverte essa gente que luta para sobreviver? Futebol de vila. Ninguém paga ingresso. A qualidade não importa. A paixão move jogadores e torcedores. O juiz apita. A multidão já não respeita o campo de jogo. No intervalo da partida, a torcida invade o campo acompanhada pela polícia. É um povo tão apaixonado pelo futebol que quer ficar mais perto do seu grande ídolo. Descobrimos que um certo Barreto é convidado especial. A torcida grita o nome dele.
Fotografado, assediado, só pode ir embora com proteção policial. Barreto é José Márcio Barreto, um brasileiro que o Brasil desconhece. Você sai do jogo cansado, o pessoal... Por favor, meu amigo. O pessoal aqui não é fácil não. Você bota um pé para fora do campo, o pessoal já está pulando nas suas costas, já está se empurrando. Com Zé Carlos e Amauri, Barreto desbrava o futebol na Índia. Entrevistar os brasileiros na rua é quase impossível. Os torcedores opinam. Barreto é o melhor. Faz gols de Copa do Mundo. Em campo, ele é agarrado, derrubado e pisado. Vejam outra vez. Mas se escapa, é um perigo. Foram os gols de Barreto que levaram o Mohun Bagan, o clube mais antigo da Ásia, ao bicampeonato indiano. Difícil foi se adaptar a um lugar tão diferente. Um gaúcho que sobrevive sem churrasco. As vacas que passeiam diante da casa de Barreto, na Índia, são sagradas. Rapaz, aqui é o lugar certinho para um churrasco, né? Olha aqui, ó. É verdade. Rapaz, a churrasqueira aqui... Sem churrasco, sem chimarrão, né? Tava na frente dele com ele, o aqui na frente. Este é um táxi indiano. O primeiro desafio é entrar nele. O segundo é enfrentar o caos no trânsito. Que a lei é a buzina. Você tem que buzinar. Tem certos carros, tem um adesivo, por favor, buzine. Do jornal, os jogadores brasileiros só entendem a data. As notícias chegam no Brasil primeiro do que a gente aqui. É que vocês não entendem a língua daqui. A língua em dia, a gente não entende. A gente vê as confusões na televisão, mas a gente não entende. Esta é Goa, na costa do Mar da Arábia, uma região colonizada pelos portugueses. Quando Barreto e Amauri, colegas de time, viajam para cá, sentem-se em casa. Muitos indianos daqui ainda falam português. Mais um pouquinho. Além disso, existem praias que lembram o Brasil, só pela geografia. Porque os homens indianos entram no mar de cueca, as mulheres mergulham de roupa. Dia de jogo em Goa. O futebol não é o esporte mais popular da Índia. Em primeiro lugar vem o cricket. Mas no país que tem 1 bilhão de habitantes, nunca falta público. É outra região da Índia enlouquecida pelo futebol. A torcida vibra. Foi pênalti. No meio da multidão, sinais de uma paixão. 1, 2, 3, são muitas camisas da seleção favorita. Dizem que aqui na época da Copa eles enfeitam as ruas de verde e amarelo, com bandeiras, né? Os dirigentes do meu clube dizem que em 82, 86, eles choravam. Choravam porque o Brasil foi desqualificado. Se vão chorar de novo, ninguém sabe. Até aqui este ano, foi um brasileiro que fez milhões de indianos felizes nas arquibancadas. Poder fazer um gol e olhar para o rosto das pessoas, ver a felicidade, ver a alegria, né? Isso realmente é compensador para a gente, esse é o nosso prêmio.